Diego Piazza, ele é natural de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Ele mora em Caxias do Sul, casado com a domadora Daniela Maria Feliciano dos Santos. Ele é doutor em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em Engenharia e Ciência dos Materiais, também por Caxias do Sul. Ele tem MBA em Gestão do Ensino Superior pela Universidade de Caxias do Sul. Tecnólogo em Polímeros pela Universidade de Caxias do Sul. E identificador veicular documental também pela Universidade Luterana do Brasil. Ele foi associado do Léo Clube de Antônio Prado e atualmente faz parte do Clube de Flores da Cunha. Ocupou diversos cargos, tanto em nível de clube, distrito, dito múltiplo de Léo e Lions, destacando-se presidente do Distrito Léo LD6 no ano 2007-2008. Presidente do Distrito Múltiplo Léo LD, o ano 2009-2010. Coordenador GMT do Distrito LD7, do Distrito LD7, desculpa, nos anos de 2014 e 2017. Atualmente é coordenador do Seminário para a Formação de Dirigentes e Lideranças Leonísticas do Distrito Múltiplo LD. Certo? Recebeu várias gratificações e homenagens, entre elas 7 reconhecimentos do Lions Club por serviços prestados ao Lions. Atualmente é vice-diretor regional sul da Associação Brasileira de Polímeros, professor da Universidade de Caxias do Sul, integra o Parque de Ciências, Tecnologia e Inovação. Ele trabalha com grafeno, quem não sabe, quer dizer. E essa madrugada, que eu vou resumir um pouquinho, companheiro, que já está bem extenso. Essa madrugada ele estava, às 2 da manhã, em contato com uma comitiva da Coreia, por teleconferência, e tratando do assunto sobre o grafeno. Então, vejo que o companheiro, apesar de trabalhar até madrugada, ele veio aqui hoje disposto a estar conosco e fazer a sua palestra, seu painel, de forma realmente brilhante. Companheiro Piazza, a palavra é sua agora. Lembrando, quem tiver perguntas a fazer, quem quiser já questionar, pode pôr no chat, nós vamos aqui depois repassando no final para o companheiro Piazza. Muito obrigado e tenhamos um bom encontro hoje. Obrigado, Vini. Bom dia a todos, a todas. Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E principalmente, né, agradecer de vocês estarem, né, muito bem dispostos à construção de conhecimento. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem dentro do Lions, né, nos construirmos constantemente, e isso para mim é muito gratificante. Eu confesso, Vinícius, que eu fiquei um pouco preocupado com o peso, né, mas a gente vai tentar organizar da melhor forma possível, né. Estou à base de café aqui, né? Foi longa a noite, mas vai dar tudo certo sim. Vou falar um pouquinho para vocês também, né, da caminhada. De imediato, né, quero cumprimentar os grandes amigos que eu tenho aqui. Vocês vão perceber, companheiros do LD6, que quando a gente tem uma amizade, né, a gente consegue ter um pouco mais de intimidade e poder tratar as pessoas, né, como a Ari, a Lisa, Gilberto, Vinícius, Flávia, enfim, todos os conhecidos aqui, com muito carinho, né? Eu acho que isso é uma questão importante do Lions, né? Embora a gente carregue na nossa frente várias siglas, né? Eu acho que por trás dessas siglas existe um coração, existe uma alma, existe um corpo que são de amigos, e eu acho que é isso que mais importa, né, na caminhada que a gente tem. Então, em seu nome, governador Ari, né, que quero estender, né, o cumprimento a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, me desculpar por não poder acompanhar as palestras de ontem, mas como o Vini comentou, eu fui até altas horas da madrugada por questões de trabalho, né? O fuso não nos permite atuar de outra forma diferente. Bom, pessoal, vou compartilhar com vocês algumas vivências, eu acho que isso é bem importante. O Vinícius, quando me convidou para falar, né, eu imediatamente aceitei,
porque eu precisava extrair uma grande informações do LD6. Eu tenho curiosidade para saber se ainda tem a festa do Carneiro ao Vinho lá em Piabiru, né? Eu tenho muita curiosidade de saber se ainda tem, porque eu tive a oportunidade de estar em Piabiru, né? E a gente errou o final de semana, na época que eu estava como presidente do Distrito Múltiplo, a gente foi na semana seguinte da festa do Carneiro. Digo, não era verdade, né? Mas tudo bem, vai ter outra oportunidade de estar para ali. O LD6 eu tenho bastante carinho, principalmente na caminhada em que eu estava no Distrito Múltiplo, e a gente pôde, né, estar em Piabiru, Arapongas, Campo Mourão, a gente passou por Maringá, enfim, a gente circulou toda essa região e foi muito gratificante. E eu vou começar contando um pouquinho, né, desse desafio que o Vinícius, né, quando me convidou para conversar com vocês, falar um pouco sobre liderança e inovação, né? Eu fiquei pensando como é que eu poderia compartilhar com vocês, e eu vou trazer um pouco do que eu faço no dia a dia, como o perfil de formação de liderança impacta de forma direta nas mais diversas esferas, né? Principalmente da construção. Fico muito feliz quando eu escutei a companheira Vera falando, né, da busca constante pelo autoconhecimento, e eu acho que isso é uma questão fundamental, e aí já fica, né, uma fala fundamental para todos que são líderes e estão almejando ser líderes, né? A companheira Léo, Natália, quando falou que estava se preparando para assumir os cargos, estava como vice e iria se tornar presidente do Léo, a primeira questão importante é o autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental para sabermos quem somos e aonde a gente vai. Então, eu ingressei no movimento leoístico, né, e depois no leonístico em 1998, então são 22 anos de caminhada, e esses 22 anos interruptos, né, eu acho que isso é muito bacana e me moldou de uma forma direta. Eu vou compartilhar a apresentação. Vinícius, você só me confirma se vai aparecer, por favor? Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo, Piazza. Tá aparecendo. Piazza, tá perfeito. pode ir. Perfeito, então. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre o tema liderança e inovações, e aí eu acrescentei uma colocação sobre o chamado ferramentas do intraempreendedorismo, né? Como eu trabalho dentro do Parque de Ciência e Tecnologia, eu foco muito, né, na formação de empresas, né, empreendedorismo, startups, e eu descobri uma coisa muito importante na caminhada, né? Que antes de mais nada a gente precisa empreender a própria vida, né? E esse olhar do intraempreendedorismo ele é fundamental, e eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso. E quando vocês tratam, né, tem uma palavra muito importante, né, no título do seminário de vocês aqui do Instituto, né, Instituto Regional de Novas Lideranças Leonísticas, né? Eu acho que quando vocês tratam a palavra novas, né, já demonstra o quanto o LD6 está olhando, né, para o futuro, pensando já numa construção contínua, né, e ao mesmo tempo trabalhando toda a questão da base dentro do distrito. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Rapidamente vou contextualizar, né, esse olhar da inovação, falar o que eu entendo de inovação. Então, a primeira questão importante de inovação é entender a diferença, né, do que é inovação, o que é invenção. Então, muitas pessoas, né, fazem vários movimentos, constroem, fazem tudo isso, e, na verdade, a gente está trabalhando apenas com a questão de uma invenção, né? A gente está se inventando, a gente está, né, se promovendo, mas nada adianta a gente se inventar, reinventar, tudo isso se a gente não ressignificar para a sociedade, né, enquanto o que a gente está fazendo. Então, quando vocês estiverem trabalhando, né, e o tema, né, ser um Lions inovador, ele tem que ser muito forte, porque inovação é quando a gente consegue chegar lá na comunidade, quando a gente consegue trazer coisas diferentes, quando a gente consegue experimentar, e isso se torna um fluxo muito grande, né? Na área dos negócios, aí quando a gente fala de inovação, é quando a gente começa a faturar nota fiscal, né? Ou seja, aquilo deu certo, está funcionando, né? Senão é meramente uma invenção. Pá, mas então a gente não pode trabalhar a invenção? Sim, é super importante a gente se inventar, se reinventar, né? Seguir em frente, mas vejam só, se a gente se reinventar, né, dentro de um Lions, dentro de um movimento,
um clube apenas se reinventar e a sociedade não perceber essa mudança, né, a gente não vai conseguir inovar. Então, esse é um ponto extremamente importante, né, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Bom, meu ambiente de trabalho, né, eu quero compartilhar rapidamente, então, por que a parte de inovação está sempre tão forte no meu dia a dia, né? Eu trabalho dentro de um parque de ciência, tecnologia e inovação, a gente vive esses ambientes, então, aqui é onde eu atuo de forma direta, né, especificamente nessas salas aqui, e, obviamente, né, a gente tem um ambiente de construção, de atuação muito forte. Ok, mas o que o ambiente tem para trazer tudo isso, né? O ambiente permite que a gente possa formar times, né? E aí eu acho que é uma questão muito bacana compartilhar com vocês. Esse aqui é o time que atua de forma direta comigo. Hoje, né, eu estou na gestão de um parque, assim como na fábrica, né, de grafeno, a primeira fábrica da América Latina, e também, né, é esse time que atua diretamente nas empresas do qual eu participo. E aí vocês vão olhar, né, puxa vida, mas é esse time que toca tudo. Esse é o time que a gente nos aproxima. Da mesma forma, quando a gente monta, né, uma direção, quando a gente monta uma gestão de um clube, a gente vai escolher algumas peças que são aquelas peças que a gente não precisa ficar implorando, né? A gente precisa ter confiança, troca, e aí quando o presidente ergue o telefone, são aquelas pessoas que imediatamente, né, estão conectados e vice-versa. Então, esse é gostaria de compartilhar hoje, né, dentro da gestão do qual eu atuo, são mais de entre professores, né, pesquisadores, empresas, startups, são mais de 1.100 pessoas, e não é fácil, né? Não é fácil liderar todo esse time, mas a gente segue em frente. E por trás sempre vai precisar, né, de pessoas que são a base, que vão dar sustentação. Eu quis trazer essa temática, por que é importante? Porque eu sempre, né, o pessoal que já me escutou falando, a gente fala muito de administração, de gestão, da inovação, e a gente olha para o Lions e por que não consegue, né, puxar muitas vezes isso para dentro do Lions? Se lá no dia a dia a gente consegue fazer de uma forma bem promissora. E aí, eu quero chamar para atenção para vocês que tem algumas coisas que eu entendo que é super importante, né? A gente tem algumas diretrizes que são fundamentais para que a gente possa fazer. Primeiro, a gente tem que ter uma visão, a gente tem que trabalhar positividade, né? Então, essa questão da positividade, otimismo é fundamental para que a gente possa trabalhar numa gestão de um clube, na gestão de um distrito e, principalmente, né, montar times de liderança. O segundo, né, a questão de visão, saber onde a gente quer, foco e tudo mais. O terceiro ponto é a questão da atitude, né, a questão da execução. O quarto ponto são as competências e valores que são fundamentais. E o quinto, perdão, é controle emocional. E aí eu estava comentando ali da Vera com a questão do autoconhecimento e é super importante. E aí, compartilhar com vocês um pouquinho, né? Além disso tudo, hoje a gente participa, né, do desenvolvimento ali, colaborando e para os veículos 100% elétricos, né, a retomada da FNME no Brasil. Então, esse tem sido, né, meu universo de inovação. Mas como é que a gente conecta tudo isso dentro do Lions, né? Então, aí eu começo falando para vocês um pouquinho mais sobre o que eu entendo, né, de liderança e inovação, né, as atitudes fundamentais para que a gente possa desenvolver, né, um Lions cada vez mais inovador, mais competitivo e disruptivo, né? Quando eu falo essas características, tem sido um mantra muito forte para mim, né? A Lisa, o Marcos, o Ari, o Gilberto já escutaram eu falar várias vezes isso, né? Um Lions inovador e competitivo, né? Puxa vida, mas por que a gente tem que ter esse olhar de competitividade? Competitividade não significa que a gente tem que ser desleal, que a gente tem que passar por cima de alguém, que a gente... Não, na verdade, a competitividade é a busca constante de melhorias, a busca constante de uma superação, a busca constante para a gente ser melhor e entregarmos o melhor, né, daquilo que a gente faz. O companheiro, me perdoa que eu não gravei o nome aqui, que quando ele toma uma brilhante, né, extremamente louvável decisão para cuidar da sua criança de 80 anos,
ele está mostrando uma competitividade, uma superação, uma resiliência, assim, ó, que tem que tirar o chapéu, e eu quero destacar aqui os parabéns. Eu acho que esse é o ponto importante. E vocês têm dentro do distrito exemplos fantásticos, né? E uma das coisas que eu falo muito, e para que a gente possa ser líderes bem disruptivos, é migrar da platitude à plenitude, né? O que significa isso? Deixar de fazer o óbvio, né? Deixar de fazer o que todo mundo faz, caminhar por onde todo mundo caminha. Isso é o que a gente olha, e do meu ponto de vista, e quando a gente prepara um seminário e um instituto como vocês estão Diego, participando... Oi! só um minutinho, por favor. Eu acho que teve um problema de conexão. Ok, acho que eu vou parar aqui e deu volta, então. Todos estão ouvindo? Sim, claramente. Ok, agora. Pode continuar. Ok, vou compartilhar de novo, então. Só me dá um ok se está aparecendo. O Diego, mas para mim aqui não houve também problemas de... Eu acho que foi uma questão localizada aí talvez de Apucarana. Tá. Agora está aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo, tá Foi tudo para mim certo. que sumiu, não. É, Tá, não? tá aparecendo. Perfeito, então. Maravilha. Qualquer coisa me fale, né? Pelo amor de Deus. E me avisa, né, Vinícius, quando tiver o tempo estourado, porque sabe que professor universitário fala, e ainda bem que tem a Vera para me ajudar aí, que sabe que é bem isso, né? A gente vai se empolgando. Bom, então esse é o ponto importante, né? Vocês do Distrito LD6 têm ferramentas muito bacanas, que são exemplos fantásticos dentro do próprio distrito, e olhem para isso, né? A platitude é aquela questão que a gente faz sempre a mesma coisa, da mesma forma, o óbvio, né? E aí uma sociedade olha para o clube e, pá, lá vem o pessoal fazer de novo a mesma coisa, né? Como é que está a preparação de vocês enquanto líderes e entender o que a sociedade precisa, né? E talvez esse é o grande desafio hoje para que o Lions possa inovar. Começar a olhar, vejam só a importância disso, né? Nós, enquanto companheiros leões, deixarmos de olhar o Lions apenas de dentro do Lions, né? A gente precisa se posicionar para o lado de fora. E então vocês estão trabalhando, né, a gestão da liderança, né, novos líderes. Olhem o Lions de fora. Como o Lions é visto? O que ele é estruturado? O que ele é trabalhado? Como é que a gente avança nisso tudo? Por quê? Porque a gente vai passar a entender desse momento aonde a gente está, como a gente se conecta, aonde não estamos nos conectando, o que realmente a gente faz, né, de essência ao redor. E aí, né, a plenitude é exatamente isso, a gente se entregar ao máximo, trabalhar ao máximo, permear por todas as áreas. Ontem vocês tiveram uma temática chamada, né, pelo que eu acompanhei, a própria questão da oratória. Hoje vocês vão conversar sobre a questão estratégica, vamos falar sobre questões de a parte de reuniões, né? Ok, tudo isso está conectado, então faz parte de uma plenitude. Mas hoje um companheiro, uma companheira leão, domadora, Léo, não pode olhar o seu clube apenas de dentro, senão a gente fica apenas na plenitude, né? Na platitude. Então, dê uma olhada bastante, né? Como a gente pode trabalhar, né? Externamente, enxergando o Lions, aonde a gente está se conectando. Isso é muito importante. E aí eu falo isso, né? E eu vou ser bem pontual. O pessoal que me conhece sabe que eu sou muito direto, né? Eu olho para muitas vezes a estratégia de algumas empresas, algumas estratégias de clubes, de Lions, de distritos, enfim, de tudo. E aí eu vejo que o pessoal começa a colocar metas de pessoas mortas, né? O que é uma meta de pessoa morta, gente? É quando a gente já começa a colocar empecilhos antes de executar, né? Eu não quero fazer isso porque eu não quero falhar, não quero me envergonhar, não quero me magoar. Cara, se tu já está dizendo que não quer fazer aquilo, tu já era, né? Tu já está posicionado de forma diferente, né? Por quê? Porque não é entender, né? Eu não quero falhar. Na verdade, quando tu tiver uma dificuldade
tu vai ter aprendido, né? Essa questão de não quero me envergonhar, o que tu está fazendo, então, para superar tudo isso? Então, acho que a primeira questão importante para um líder é olhar se aquilo que a gente está colocando, na verdade, não são grandes metas de pessoas mortas, que eu chamo aqui, né? E aqui pode ser tanto pessoa física como jurídica, né? Eu acho que esse é o ponto em que a gente percebe quando as coisas muitas vezes já nascem atravessadas, né? E isso é super importante, por quê? Porque a gente não tem tempo, né? Muitas vezes para retomar, para reconstruir. Então, a gente já tem que tentar ser o mais audacioso, né? E para que isso aconteça, a gente precisa, assim, né? Trabalhar, né? Nos sentir vivos. E aí eu trabalho uma questão muito importante, né? Eu sempre acredito que coragem, né? Coragem é fundamental. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, né? Que coragem não é a falta, não é a ausência de medo, né? Coragem é caminhar no medo. Esse, para mim, é o grande desafio. Então, quando vocês estiverem se preparando, se estruturando, traçando essa questão de formação de liderança, né? O meu líder, cara, claro que a gente tem medos, claro que a gente tem dificuldades e tudo mais, mas é aí que está a diferença, né, do líder, né, realmente para aqueles que não têm esse perfil de liderança. Porque quando a gente entende que a coragem é andar nos trilhos, né, e seguir em frente, são coisas importantes. E aí tem a palavra foco, né? Eu não sei se é comum, né, na figura de linguagem ali da região de vocês, mas para nós aqui é muito comum a gente escutar o pessoal, pá, mas essa pessoa é bitolada, né? Cara, eu adoro quando me dizem que a gente é bitolado, né? Cara, o que é bitola? Bitola é a distância, padrão, é um padrão, por exemplo, da distância entre os barretes que vão embaixo de um trilho, né, de trem. E bitola, né, significa que a gente está andando na linha, que a gente está seguindo um padrão, a gente às vezes distorce, né, o que é a palavra. Então, esses são os caminhos importantes. Então, é trilhar caminhos em que a gente possa superar os desafios de um modo geral. E aí eu vou começar a compartilhar um pouquinho com vocês algumas dicas, né, de como que a gente pode trabalhar essa formação de lideranças. Bom, a gente escuta muito, né, que liderança é a capacidade, né, de trabalhar, líderes inspiram, líderes não, né, a diferença de líder e chefe. Aí tem uma questão importante. Grandes líderes inspiram, né? A gente tem uma questão bem importante, desde que a gente consiga se inspirar a nós mesmos. Esse é um grande desafio que a gente tem. Então, a primeira questão importante, né, é que dentro da caminhada de vocês, vocês têm que olhar de que forma vocês estão conseguindo inspirar os outros, e se não estão conseguindo, olhem para vocês e se está fazendo sentido naquilo que vocês estão fazendo. Se está agregando, se está construindo, né? Porque uma das coisas bem importantes é o ensino, né? Porque aí que vem, do meu ponto de vista, é o que eu tenho focado muito, né? E o seminário, assim como os institutos, têm essa prerrogativa, né? O ensino, né? O compartilhamento, a construção do conhecimento, né? A gente não pode simplesmente achar que apenas a inspiração, né? Seja pessoal ou de um grupo, vai ser suficiente para que a gente trate na formação, né? De grandes líderes e futuros líderes. A gente tem que deixar um legado, né? E essa construção de um legado trata-se, né, no compartilhamento, na construção do conhecimento, assim como muito bem aqui está sendo construído nesse instituto. Então, eu acho que esse é o ponto inicial para que a gente possa, né, avançar. E aí tem algumas palavras, né? A coragem a gente já conversou. O outro ponto importante de liderança para vocês que estão tratando, né, exatamente sobre isso, é curiosidade. O quanto curioso vocês são, o quanto vocês buscam, né, a informação, vão a fundo, né, vão atrás. Quantas vezes vocês conversaram, né, com grandes líderes dentro do LD6 para buscar entender quais foram o que eles trilharam, né? Mas não apenas no evento, sentar, puxar, né, tomar um café e perguntar para o cara, tá, e aí? Como é que foi a tua caminhada? O que está acontecendo? Eu acho que esse é o caminho. E o inconformismo constante é aquele quando demonstra que a gente não está acomodado. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da liderança, né? E é exatamente agora a conexão, né? Eu trouxe para vocês
um pouco sobre ambientes de inovação onde eu trabalho de forma direta, mas esse líder inovador não usa, quando a gente fala, né, apoia e estimula um ambiente de inovação. O que é um ambiente? Não é nada físico, né? Não necessariamente é físico. O ambiente de inovação é uma reunião, é um evento, é um encontro, é um bate-papo, é o próprio corpo trabalhando, né, e aceitando que a gente precisa transformar aquilo que a gente se reinventou em inspiração para a gente poder deixar o legado depois. Se a gente seguir nesse trilho, a gente consegue trabalhar a inovação muito forte, né? E aí trato, né, exatamente sobre essa questão da liderança disruptiva. O que é o líder disruptivo, né? E aqui eu quero parabenizar o LD6, né, por todos esses anos de trabalho e destacar aqui o que eu acompanhei também, tive a oportunidade de acompanhar a Lisa, o Kinoshita, o Lehman, que são grandes amigos, o Gilberto, e aqui, né, agora acompanhando o Ari um pouquinho mais de perto também, espero poder acompanhar Vinícius, Turquete daqui para frente. Cara, o LD6 está demonstrando que a gente não precisa e não devemos fazer leonismo assim como foi feito o leonismo até então, né? Eu trato muito sobre isso, né? Quando a primeira vez que eu fui convidado para coordenar o seminário, a primeira pergunta que eu falei, tá, mas nós vamos fazer um seminário para continuar seguindo o caminho que sempre seguimos ou a gente vai ser mais disruptivo, audacioso e a gente vai começar a olhar para coisas diferentes, né? Então, acho que esse é o ponto importante. A sociedade muda, o universo está mudando, tudo ao redor está mudando. E se a gente fica na nossa caixinha, olhando o Lion só de dentro para fora, a gente não consegue perceber que a gente está ficando para trás. Então, acho que o grande desafio é que a gente possa entender toda a sociedade, que a gente faz parte de uma sociedade e a gente precisa se reinventar constantemente. E talvez tudo que vocês planejaram no início do semestre, no início do segundo semestre de 2020, tu não vai conseguir executar porque é tão dinâmico que tu vai ter que estar preparado e aberto para se ajustar. Então, esse é o dinamismo que as coisas estão acontecendo. Para ter uma ideia, né, eu gosto muito disso aqui, né, dentro da hierarquia de necessidade de Maslow, né, cara, imagina que hoje a população compara, né, questões fisiológicas básicas, como comida, respiração, água, né, sexo, sono, cara, com ambientes que tem tomada e Wi-Fi, a gente chega no ambiente perguntando se tem tomada e Wi-Fi. Então, tu percebes que as coisas estão tão rápidas, tão dinâmicas, que a gente está numa velocidade de comunicação, de interação tão forte, que a gente não pode passar eternamente fazendo a mesma coisa, né? Que não vai funcionar. E aí eu trago uma das coisas que eu venho trabalhando há muito tempo, né? Essa questão do líder espiritualizado, né? Que é esse cara que tem uma capacidade de olhar o outro com o outro, né? A empatia, né? Que a gente muito mais entende assim, porque empatia é eu sei como tu se sente. Não, tu não sabe, né? Tu pode sentir com a pessoa, né? Agora, achar que sabe como a pessoa está sentindo, a gente não está fazendo empático. A gente está sendo complacente, está sendo amigo, está sendo atencioso e tal, né? Então, acho que vocês, enquanto líderes, gestores, né? A primeira questão importante que fica quase um tema de casa, né, para vocês. Como vocês estão agindo conjuntamente com os seus liderados, né? Acho que isso é importantíssimo, né? Então, inspiração, né, para que todos os companheiros possam, né, elevar essa obra. O que é elevar a obra, né? É não fazer a mesma coisa. Eu acho que é exatamente isso que é fundamental. E aí, tem uma questão importante, até fazendo uma brincadeira agora aqui, o Marcos Vinícius Paz-Vezente, né? Grande líder do leonismo e do leoísmo que eu tive a oportunidade também de conhecer e de acompanhar um pouco a trajetória. O que eu quero dizer para vocês, né? Quando ele leu o meu currículo, tem uma questão importante ali, né? Cara, aquilo ali é passado, eu fiz e morreu, né? Ter um currículo significa que teve memórias. Não significa que a gente vai trilhar um futuro.
Currículo apenas, vejam só o que eu estou falando para vocês, é apenas uma memória. Então, o que é importantíssimo para vocês? A história do clube de vocês é fantástica. A história do Distrito LD6 é fantástica para contar histórias. Não para ser a base de futuro se vocês não continuarem e não seguir em frente. Isso é a grande velocidade do mundo nos dias de hoje. Então, a gente tem história, a gente tem uma base, a gente tem uma valorização muito forte, mas não significa que vai funcionar daqui para frente. Então, acho que isso é super, super importante. Eu tenho certeza, né, que o Ari, quando se preparou, o Gilberto se preparou para estar na governadoria, percebeu que tudo aquilo que tinha acontecido lá atrás não estava funcionando da mesma coisa que está funcionando de hoje, porque ninguém planejou viver uma pandemia, por exemplo. E aí, como é que faz? Adiantou o quê? Ter um monte de currículo. Não, ninguém vivenciou isso. Então, acho que a primeira coisa para a vida de vocês é entender que o que a gente constrói, o que a gente tem de currículo, ele gera, nos forma, nos dá base, nos diz quem nós somos hoje, mas não significa e não nos dá certeza do amanhã. Eu acho que isso é super importante para a gente ter. E aí tem algumas questões que para vocês, né? Depois isso, acredito que ali, como está sendo gravado, vocês vão ter a oportunidade de refletir, né? Primeira pergunta que eu faria com relação a isso, como é que vocês estão se articulando, né, em relação à visão única, né, da estrutura do distrito, como é que estão todas as iniciativas, como é que elas estão integradas, né? E aí tem uma palavra chamada equilíbrio emocional, né? Então, dentro desse cenário todo, a gente já ouviu falar inteligência, diferentes formas de inteligência, né? Mas tem uma que eu acho que é super importante, né? Que é a inteligência emocional, dela pode ser socioemocional, que faz com que a gente perceba, né? O outro com o outro, né? Entender o que está acontecendo, nos posicionar e ter uma velocidade de resposta muito grande. Basicamente, é aquilo que eu estava querendo trazer para vocês. Vocês precisam, hoje, mais do que nunca, é entender, né, e estar constantemente vigilante com as demandas e necessidades da sociedade. E demandas e necessidades da sociedade, percebam só, os companheiros que fazem parte do clube de vocês são a sociedade também. E aí vem um detalhe importante, o que vocês estão fazendo hoje? Como é que a gente está lidando? Então, olhem para os companheiros de vocês e construam, vejam o que estão precisando, de que forma está acontecendo, como é que eles estão lidando com todas as dificuldades da sociedade. Isso é um papel de líder. É olhar, vocês podem gerar estratégias, podem ser visionários, mas se vocês não olharem, né, para a equipe de vocês, se não olhar na parte interna, não entender que existe, né, uma estrutura para te dar uma base muito forte, a gente vai caminhar sozinho e não vai funcionar. E aqui tem uma questão, né? Tem um livro extremamente importante, né? Que eu gosto muito dele, que se chama, né? O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher, que ele, na verdade, é uma grande fábula que a gente busca, né? Dentro da nossa própria verdade. E aí tem uma questão bacana que, assim como, né? O livro que fala, né, sobre propósito do velho e o menino, ele fala exatamente sobre isso. Nós, enquanto líderes, precisamos que a fogueira que existe dentro de nós, de motivação, e essa fogueira se chama propósito, né? Consigam, permitam e façam com que os liderados acendam essa fogueira dentro de vocês mesmos. E aí tem uma coisa importante. Vocês não podem focar em sucesso. Porque o sucesso, pessoal, é apenas um objetivo para atender às nossas expectativas. A gente tem que focar sempre na significância. Como esse meu sucesso atinge as outras pessoas. Porque senão, a gente vai ficar focado em nós mesmos apenas, e enquanto um time, um líder e tudo mais, né, a gente vai perder. Então, o autoconhecimento, né, está também atrelado a entender as nossas expectativas, superar tudo isso, nossas limitações, mas eu gosto muito disso, né? O sucesso vai fazer parte com aquilo que eu tenho de expectativa.
mas não significa que eu consegui atingir as expectativas do outro. Então, significância sobre aquilo que a gente está fazendo. E aí tem algumas características, né, que eu acho fundamental de um líder. Fica algumas dicas aqui importantes, a gente poderia falar horas e horas, né, sobre cada uma delas, mas eu gosto muito dessas 8 dicas aqui, que o feedback é super importante. Então, eu já acompanhei, né, nesses meus 22 anos, clubes AL sendo destruídos porque o presidente simplesmente esquecia de dar um feedback positivo ou negativo sobre uma atitude de um companheiro, sobre uma campanha, sobre um... Então, feedback é fundamental, né? Um líder não tem que ter medo de dar feedback. Precisa, ao mesmo tempo, né, ter reconhecimentos e pode ter certeza, os associados ficam esperando que a gente tome decisões, né? Ao mesmo tempo, estimula que a inteligência coletiva circule, ou seja, um todo, né? E não apenas na mão de um. Ao mesmo tempo, né, a questão do líder, é aquela questão do autoconhecimento que eu falei, a própria questão dos limites pessoais, ser um exemplo, né? Lembra lá atrás a inspiração, né? E o estímulo às pessoas, aqui, estímulo às pessoas, a gente está falando para significância, né? Exatamente. E, obviamente, né? Vejam só, trabalhar em conjunto com o seu time, né? Eu acho que esse é uma questão importante. E aí eu quero deixar para vocês uma filosofia, para quem não conhece, o MTP, né? Mass Transfer Propósito, propósito transformativo, né? Transformador massivo, para quem não conhecia, quando a gente move, né, aquilo que eu falei, os valores e crenças focando de uma política interna para um impacto externo. É aquilo que eu estava comentando com vocês. Como a gente faz toda essa migração e a gente avança. Então, se vocês puderem trabalhar fortemente o propósito transformador massivo de vocês, que é em cima dos propósitos, valores e crenças, vocês vão perceber que vocês vão ter uma equipe muito forte. E aí tem uma questão, né, que eu sempre falo para a gente avançar na construção de pontes, pontes conectam, né? Eu acho que esse é o ponto importante, a conexão entre os grupos é fundamental. E eu tenho uma parábola aqui que diz o seguinte, pessoal: lingote de ferro ele custa $5, né? Um pedaço de ferro ele custa $5. Se a gente transformar esse mesmo lingote em uma ferradura, ele passa a valer $12. Se eu pegar esse mesmo lingote e transformar tudo em agulhas, ele passou a valer 30. Mas se eu transformar esse mesmo lingote em molas para relógios, a quantidade de molas que eu vou produzir vai ter um valor de $300.000. Ou seja, pessoal, o valor, o seu próprio valor, é determinado por aquilo que vocês são capazes de fazer por si mesmos. Esse é o grande máximo. Então, o que vocês estão fazendo? Como é que a gente está seguindo? Como é que a gente está inspirando de um modo geral? E aí tem uma característica que eu gosto muito, né? Já finalizando aqui, que gratidão, né? Todo dia, todo dia, todo dia a gente tem a oportunidade de escrever um novo capítulo. E a gente precisa escrever um capítulo não contando a nossa história, mas escrevendo uma história que temos a capacidade de inspirar, dar significado, ter orgulho, propósito daquilo que a gente está fazendo. E tem algumas questões que eu gosto muito, que para mim essa tem sido, né, uma filosofia fundamental para mim, e talvez tenha sido, talvez não, com certeza é o que me move, né, me inspira, e todos os dias, né, eu leio isso e para compartilhar com vocês. Essa frase aqui, ela foi uma frase que, porventura, eu não sei quem é o autor, com certeza, né, tem um autor, mas eu nunca fui atrás de buscar quem é este autor, porque tem uma história por trás disso. Essa história trata, né, num momento profissional meu, eu estava, né, eu saí de casa, né, trabalhar aos 9 anos de idade. Aos 16 anos eu trabalhava num lixão, separando lixo, literalmente, né, nas esteiras de separação. E lá pelas tantas, né, a esteira ela para de funcionar. Não, para quem, né, conhece tudo isso,
a parte de reciclagem estava lá, né? Um ambiente extremamente prejudicial em termos mental. E tem uma coisa importante, né? A gente tem uma mística que a gente não pode amassar o papel para descartar, que vai impactar na reciclagem. Na verdade, né, para quem já trabalhou separando, na verdade a gente não amassa para jogar fora, porque nós, enquanto estamos na esteira, a gente não tem tempo de ficar abrindo papelzinho por papelzinho para ver o que tem dentro para reciclar ou não. E lá pelas tantas, né, a esteira parou, e eu, né, com 16 anos separando lixo, para essa esteira, e para mim é muito, tem um motivo esse momento, porque é o divisor de águas para mim. Imagine vocês com 16 anos, né, o mundo caótico, quando a gente é adolescente, né, a gente não, com 16 anos a gente acha que o mundo está tudo certo, que o mundo não conspira a nós, a gente não quer, né, a gente ama a família, está tudo certo, né? E a esteira para, e pela primeira vez, nos 2 anos que eu estava trabalhando, eu abri um papel que estava amassado. E dizia exatamente essa frase. E eu tenho hoje ele guardado comigo, né? Que um grande prazer na vida é fazer tudo aquilo que os outros acham que vocês não são capazes de fazer. Então, aproveitem as oportunidades que a vida nos dá, da formação de lideranças. O seminário é fantástico, o Instituto está sendo muito bacana para a formação de vocês, mas sejam multiplicadores, né? E aqui já fica o convite para o ano que vem, o seminário de formação de dirigentes em Canela, de 25 a 27 de maio, e agradecer, né? Agradecer a oportunidade. Fiquei dentro do tempo, Marcos. Pessoal, muito